Cara, eu queria trazer um outro assunto com vocês que deve ter sido, assim, pra mim foi um caso já muito complicado. Imagino que pra vocês também deva ter sido. Porque eu até falei com a minha esposa, essa pessoa, ela me seguiu no Instagram há um tempo atrás e eu falei assim... Instagram, eu achei que ela te seguiu. Instagram. Essa pessoa me seguiu no Instagram e eu falei assim, caralho, puta que pariu. Venci. Sabe? Essa pessoa tá me seguindo. Essa pessoa sabe quem eu sou. Sabe? Que foi o Silvio Almeida. Né? Que quando isso aconteceu, cara, um ministro... Ai, eu não coloquei esse assunto que eu não queria, né? Mentira, eu tô brincando. Ai, não. Acabou comigo, cara. Posso? Pode. E eu assim, caralho, um ministro do Brasil tá me seguindo, ele sabe quem eu sou. E assim, o cara, ele vem nos desencontros um dia, né? Sim. E não só por ser ministro do Brasil, ele sempre foi um cara assim... Uma que voz era foda, pô. uma voz foda e uma Sim. pessoa que eu tinha como, sabe? Uma pessoa foda, uma referência, de fato. E aconteceu tudo o que aconteceu. Assim, claro, estão as investigações aí rolando e tudo mais, mas é aquela questão, né? Tá aí. Sim. Então aí. Como é que foi sentir isso? Que é isso? Se pra mim foi o que foi, como foi isso pra vocês? Quer começar? Posso começar? Olha, pra mim foi uma dor. Eu tava em época de estreia de peça, então isso pra mim foi como se fosse resolver um luto com trabalho. Mas foi muito dolorido, assim, foi muito doloroso, porque ele é uma referência, eu tenho o livro dele, eu sempre recomendei muito ele, e eu fiquei naquele lugar que a gente tem um histórico muito problemático quando a gente fala de assédio e pessoas pretas. Pelo histórico, por exemplo, daquele estereótipo da Karen. Então eu pensei assim, eu preciso primeiro entender o que está acontecendo para poder daí a tomar uma opinião certeza, mesmo. formar Posicionamento, um né? posicionamento. E eu não me posicionei na internet porque eu falei, eu preciso entender isso. Porque Sim. foi muito doloroso, mesmo assim. Foi muito cruel, porque a gente tem poucas pessoas com a credibilidade. Ele é uma autoridade que quando ele fala, a gente para pra ouvir. E não importa se você é pessoa branca, se você é pessoa preta, você sabe que ele é uma autoridade no que fala. Ele foi uma das poucas unanimidades do governo Lula quando começou. Exatamente. Uma das E aí pouquíssimas. caiu. E não é como se tivesse caído um branco assediador. Sim. A gente tem muito pouca representatividade. Sim. A gente tem muito pouca... Foi como você falou, muita representação. A gente tem muito poucas pessoas com esse poder e essa força. E agora é mais um herói nosso que caiu, sabe? E ao mesmo tempo a gente pensa, ele é um ser humano. E estava num lugar, e eu me percebi num lugar de, mais uma vez, desumanizar heróis pretos, sabe? Então, pessoas assediam pessoas. Só que aí eu esqueci que pessoa é pessoa preta. Sabe? Essa hora eu também esqueço. Essa hora eu também penso assim, e ele é um exemplo. Ele não. A Angela Davis é um exemplo. Não, são seres humanos. Sim. Se eu tenho o direito de errar, se eu, sei lá, fico bêbada na calçada maluca, sabe? Essa pessoa também pode ficar. Então, assim... Só que por ser uma pessoa preta... O que supostamente ele cometeu é um crime, e pra mim, assim, o único problema é que tem algumas pessoas que estão colocando nesse lugar de foi um erro. Se for provado, não é erro, é crime. É crime. Então a gente precisa, sim, humanizá-lo a ponto de virar e falar, você também faz isso como qualquer outra pessoa. Sim. Então eu acho só que, pra mim, foi e ainda está sendo um processo de colocar ele no mesmo lugar que uma outra pessoa teria cometendo um tipo de crime. Ele nunca vai ser um homem branco assediando, porque as pessoas brancas têm um outro tipo de lugar psicologizado. Isso fala muito, por exemplo, muito sobre... Fanon fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto por dentro, o quanto psicologicamente pessoas brancas são completamente diferentes de pessoas pretas, porque a sociedade assim criou essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu preciso humanizar a ponto de falar assim, cara, é isso. Sendo comprovado de fato, acabou,
pra falar a verdade, pra mim já tá nesse lugar de despedida dessa pessoa. E não é uma despedida fácil, como se fosse assim... Silvio Santos assediou uma pessoa. Não é esse lugar. É um luto mesmo, sabe? Até porque vem toda uma carga de vão usar isso politicamente. Vão usar isso politicamente. E as pessoas criam, sim, situações e aumentam e usam disso para serem mais racistas ainda. Sim. Então, quando uma pessoa preta comete um crime, ou quando uma pessoa preta comete um erro, ou quando uma pessoa preta tá nesse lugar dessa berlinda, o tratamento para ela é outro. Assim como a gente de fora trata ela de um jeito, essa pessoa também foi criada de um jeito, fazendo com que ela haja daquela forma diferente de um Silvio Santos assediando. Sim. Sabe? Então, pra mim, ainda é muito confuso e ainda é doloroso, sabe? É como se fosse um tio, um primo, eu não sei explicar. É um herói. Sim. Que fez merda. O Silvio, pra mim, ele tinha vários lugares, assim. Primeiro porque eu recomendava também muito o trabalho dele. Aprendi muito, ouvindo palestras e tudo mais, assim. E ele tinha um lugar também de um intelectual negro contemporâneo, pensando questões raciais no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente está aqui, né? Tipo, a gente está vivendo junto com ele. Exatamente. Então, tinha essa questão de um pouco... essa existência de intelectuais negros brasileiros, sabe? Que nos é tão negada, assim, de conhecer, de experienciar. Então... por isso que tem esse lugar do luto, assim, eram muitas coisas importantes nessa pessoa, né? E aí tem um ponto para nós que pega muito, que é esse lugar do o outro, ele é uma massa. Então, quando uma pessoa branca erra, ela erra individualmente, é ela. Quando é uma pessoa negra, eles são todos assim. Sim. Eles falam disso aí, de mimimi, de racismo, de não sei o quê, mas é isso que eles fazem. Estão ali fazendo... Nós viramos eles, né? E aí o erro dessa pessoa vira, de alguma forma, o nosso erro, o que é completamente errado, desumanizante, se isso existe, se essa palavra existe. Mas é isso, assim. Então, lidar com isso que aconteceu, é lidar com... pensar na dor dessas mulheres assediadas, porque se a gente olhava para ele dessa maneira, muitas delas também, provavelmente, né? Então, olhar para esse homem, para esse intelectual extremamente respeitado, te assediando, passando dos limites dessa forma, com certeza é muito difícil. E pensar na dor dela já é difícil, pensar na dificuldade de denunciar coisas assim já é muito difícil. E ainda ter esse lugar, mais uma vez, de que a gente se coloca no lugar de que, como se todos nós tivéssemos que nos defender, sabe? De tipo, não é a gente não, sabe? E colocar essa pessoa humanamente, ele responde por isso. Parece que não nós respondemos por isso. Uma pauta que estava indo para um caminho bom e é uma situação tão grande que vai frear discussões, vai puxar para baixo, sabe? Claro, com certeza. Ainda tem esse estereótipo, né? Com do certeza. homem agressivo, Sim, do homem animalizado, sim. daquele homem que tá no escuro, num beco escuro, e quando você vê que o homem que tá no beco escuro mas é um homem preto. Mas assim, Nos Estados Unidos... uma sensação de luto mesmo, de tipo assim, cara, não, ele não. Sim. Sabe? E uma coisa que me dá muito medo é exatamente por ter esse estereótipo do homem que um homem que a gente mais precisa temer é o homem negro, porque esse estereótipo acontece há muitos anos, desde a época da escravidão, onde realmente muitos homens eram reprodutores, e tem lugares até hoje, né, que existem filhos e netos e bisnetos, tipo uma ancestralidade de negros reprodutores, né? E assim, quando a gente pega esse estereótipo, me dá um medo, assim, porque parece que, mais uma vez, aquele homem com aquela figura completamente intelectualizada, comportada dentro de padrões brancos, sim, caiu nesse mesmo lugar. E isso me dá um medo, assim, sabe? Pra onde a gente tá indo. Exatamente isso que você falou. Parece que isso faz com que a gente vá freando as coisas de novo. E aí eu fico com um medo também de reforçar o estereótipo daquela mulher branca na época da KKK, que virava e falava, eu tô sendo estuprada por um homem, não era verdade, sabe? Então, assim, é como se fosse um caldeirão de merda. E aí o que eu entendi é um caldeirão de merda, cara, infelizmente. O que eu entendi eu não tenho que dar conta disso, sabe?
Aí tem investigações. Eu tô sofrendo já, o que tudo tem que sofrer, mais. gente, não adianta. E não aí dá pra todas falar. as. E aí o vídeo que eu fiz foi. Porque eu fiquei pensando assim, como que eu posso contribuir? Porque é tanta coisa falada a respeito. E aí eu falei mais sobre esse lugar de comunicação, assim, de. Vão surgir muitas manchetes a respeito. Se você não leu a matéria, não compartilhe achando que você sabe o que está sendo dito. Uhum. E o nosso papel agora é aguardar para ver o que vai acontecer, Sim. sabe? Eu tô nesse lugar, assim. Não, a gente vai no lugar do supostamente, né? Sim. Mas São fortes indícios. as fortes São, indícios estão são. aí. Muitíssimos, Mas, enfim, vamos esperar acontecer e tudo mais. Sim. Mas já não deixa de ser um peso enorme e que vai nessa direção, que eu não lembro qual de vocês duas falou agora, porque, enfim. Mas esse negócio da desconstrução do herói, né? Porque o herói, ele tem essa... Até pensando em cinema, o herói tem essa posição meio unidimensional, de ser só aquela persona quase Que a gente intransponível, vê, né? Só que o sujeito, ele tem as suas individualidades, suas particularidades e tudo mais. Eu sou da geografia. Enfim, o maior geógrafo brasileiro de todos os tempos é um homem negro, é o Milton Santos. E o Milton Santos, ele é essa figura meio heróica dentro da geografia, só que quem conviveu com o Milton sabe que, assim, ele era uma pessoa, sabe? Como qualquer outra pessoa, normal, sabe? Sim. Só que o caso do Silvio não é só sobre Não ser uma só. pessoa. Não. É sobre um muito crime. honesto. É um pouco além disso. Cria-se Isso- um mito, né? Isso, Que nem a separação Pelé e Edson, sabe? isso faz a coisa ser ainda mais dolorosa, Sim, né? dói de muito. alguma maneira. Sim. É um herói que vira um criminoso, né? Não é Sim. só um herói que é só É. como se fosse aquele The Boys, né? E é Aquela que nem série. você falou, existe todo um histórico de vender o homem negro como uma figura violenta. Nos anos 60, o jornal americano chamava criminosos negros de predadores, sabe? Sim. Tipo, tava desumanizando a figura, não é um criminoso, é um predador, pô. Então você vê tudo isso voltando, sabe? Tipo, pô, reforçando o estereótipo bizarro. É foda. Ai, Obrigado por responderem. desculpa se... A Maristela veio aqui. É uma coisa que a gente vai ter que falar cada vez mais. Não, mas... A Maristela, eu tinha que ter tirado isso. Ai, meu Deus do céu, não. Mas foi importante até para a gente escutar de vocês um pouco sobre isso.